Minha diretoria rubro-negra, estão chateados, né? Já anotei pelas redes sociais, mas enfim. Vou dizer de forma resumida o que eu penso em relação a essa diretoria do Flamengo, e esse caso para mim ele é absolutamente didático sobre o que eu penso da diretoria atual do Flamengo. São extremamente competentes, são homens de negócio, capazes de gerar muito dinheiro, capazes de negociar dívidas, capazes de enxergar brechas como as que eles enxergaram em relação ao Bolsonaro e à Globo para passar uma MP e mudar o cenário do direito de transmissão. São homens extremamente inteligentes e capazes de negócios, tanto o BAP quanto o Valim. Desculpa, o Valim já saiu, o Landim. Valim e Landim eu erro por causa do Landim e Valim. Excelentes no que eles fazem. Só que tem um ponto nessa merda toda, que a maioria das pessoas, esses caras formados em marketing esportivo, cara, quando eles vão entrar no futebol, eles se fodem todos. Por quê? Quantos economistas brilhantes vocês viram dirigir clubes de futebol e serem mandados embora porque afundaram o clube em dívida? Você fala, pô, mas esse cara não é que não consegue. Os métodos que eles têm, os valores que eles têm para aplicar, não se aplicam no futebol exatamente igual. Você aplica até no departamento financeiro, tudo bem. Só que você tem que compreender que você está vendendo um produto ligado à paixão. Você está vendendo um produto que não necessariamente o seu bom trabalho garanta um resultado. E isso é uma coisa muito difícil de um cara que vende um mercado entender. Ele acha o seguinte, não, pera, fiz aqui direitinho, pá, não sei o que, vendi antena. Beleza, minha antena funciona, pessoas compram minha antena. Não é isso. Não é só isso. Tem uma grande parte dessa história que é identificação, paixão, relação de pai para filho com o futebol. Tem um monte de coisa envolvida que esses caras têm muita dificuldade de entender. Então isso fica nítido toda vez que o Flamengo toma algumas atitudes públicas, mesmo que a torcida do Flamengo esteja bancando, porque ela está bancando pelos resultados, ela não está bancando por... Todas as atitudes polêmicas que essa diretoria do Flamengo tomou, se o Flamengo não estivesse ganhando, a torcida estava espancando os caras. Ela está apoiando porque o Flamengo está no momento de apoio incondicional. O Flamengo joga pra caralho, o Flamengo ganha tudo. Então é óbvio que o torcedor aceita qualquer coisa e tudo bem. Só que aí você não pode mexer com o torcedor e chamar o torcedor de idiota. Outro dia, eu estava assistindo uma live no Paparazzo e o BAP estava falando assim, né? Por isso que eu não gosto do BAP. O BAP estava falando assim... porque o Flamengo tem que ganhar tudo, porque não, aquele puta discurso populista de político barato, o Flamengo é o maior, o que tiver nós temos que ganhar, porque isso aqui é Flamengo, pô. E o povo, BAP, caralho. Aí ele falou assim, porque o negócio do direito de transmissão, como é que fica o índio lá no Acre? Ele não pode ver o Flamengo, ele tem que pagar um pay-per-view. A democratização, né? Falando da democratização do direito de transmissão, vamos dar pra ele pela Flá TV. Porra! Aí no segundo jogo tu cobra, BAP. Aí eu te pergunto, BAP, e o índio lá do Acre? Esqueceu do índio? O índio agora que se foda? A manchete de um texto, se eu fosse escrever, é o índio que se foda. Porque é verdade, é isso, cara. Essa diretoria do Flamengo, ela tem por conceito uma verdade muito grande, que é a seguinte: enquanto meu time der um espetáculo em campo e ganhar, eu faço o que eu quiser e o torcedor vai aceitar. Porque é verdade. É a mesma coisa do jogador que vem de outro clube, é o Viola. Viola chega no Palmeiras e fala, maluco, esse cara imitou o porco. 3 gols no Palmeiras, a torcida tá gritando o nome do Viola. Futebol é exatamente isso, é esse lado de paixão. Só que o Flamengo está esquecendo que às vezes ele pode perder. Esse time está longe de perder, mas pode acontecer do Flamengo perder. Então o Flamengo pode chegar numa final de Campeonato Carioca e perder pro Fluminense, por exemplo. E aí? Vai ser tão fácil explicar as medidas impopulares que o Flamengo faz? O Flamengo conseguiu em uma semana conquistar um status de o time que fez algo para o bem do futebol, o time que fez algo para democratizar o acesso à nação. 4 dias depois o Flamengo consegue deixar a nação dele puta com ele. Sabe assim, esses cuidados mínimos por causa de dinheiro fazem do Flamengo um clube que virou empresa, mas a noção que se tem de clube-empresa não deve ser essa. O clube-empresa deve ser gerenciar o clube financeiramente como uma empresa, sem esquecer que ele é um clube administrando paixão. Então, infelizmente, essa diretoria do Flamengo ela tem muita dificuldade de dialogar com o torcedor. Isso só não é visto claramente, isso só não gera protestos, porque o Flamengo está ganhando tanto que qualquer coisa do Flamengo é defendida pelo torcedor do Flamengo. Mas se o Flamengo tivesse numa crise ou numa situação intermediária, essa diretoria do Flamengo estaria sendo bombardeada pela torcida do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Relação com os meninos do Ninho conturbada, enfim, eu não vou ficar aqui enumerando porque parece que eu quero relembrar coisas ruins e não é o caso. Mas a gente sabe que o Flamengo deve ganhar o jogo do Volta Redonda, deve ganhar a final, não deve nem final do Campeonato Carioca, o Flamengo deve ganhar os 2 turnos. O time do Flamengo é um espetáculo jogando futebol. Dá vontade de pagar, eu vou pagar os 10 reais para assistir. Mas é impopular, entendeu? Qual é a conta que o Flamengo deve ter feito? Bom, se 2 milhões de pessoas simultaneamente assistiram, e vamos pegar o total, né? 17 milhões de pessoas entraram para ver o jogo na Flá TV. Se eu cobrar 10 reais
e 1 milhão de pessoas pagarem, fiz 10 milhões. É uma puta conta. É absolutamente possível, mas não é hora. Entendeu? Faz depois. Porque esse jogo se torna um pequeno ato de oportunismo. Né? Ou então fala, ó, vamos cobrar 10 reais e vamos dar metade para as vítimas do Covid. Maneiro aí. Você consegue dar uma dribladinha. Mas nem a dribladinha essa diretoria quer dar, ela dá no meio da lata. É dinheiro, porra! É dinheiro, porra! Nunca vou me esquecer. É a resposta que o BAP me deu no dia que eu perguntei pra ele, quando ele tinha assumido o Flamengo, eu perguntei pra ele o negócio do ingresso. Falei, BAP, a única coisa que eu critico nessa diretoria é o valor do ingresso. Eu acho um pouco caro. Ele virou pra mim e falou assim, você vai continuar reclamando e eu vou continuar fazendo do meu jeito. O que importa é o lucro. Essa é a cabeça. E ela não é condenável porque os resultados estão aí. Né? Mas eu acho que falta um pouquinho de, sabe assim, conversa com o departamento de marketing, Flamengo. Liga para os caras do marketing. Vocês estão fazendo algumas coisas que se conversarem com eles vai melhorar.